Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Vocês sabem, toda quinta-feira a gente lança aqui o Chave do Enem da semana e você pode também assistir qualquer tempo, mas que bom que você está aqui acompanhando com a gente na noite de quinta-feira. E você sabe que nós temos hoje, então, o começo de mais um ciclo do Chave do Enem. Temos noite de linguagens, nós teremos aula de língua portuguesa, a parte gramatical da nossa língua portuguesa e depois literatura. Então não sai daí. Você também sabe que nosso material de apoio é a apostila da CPB. Pegou sua apostila? Pega lá. O professor sempre vai dizer qual é a unidade trabalhada e você pode acompanhar. Pode também fazer um exercício da apostila, mas não se esquece que depois da live abre o simulado do conteúdo trabalhado aqui. E você também não pode se esquecer, hoje é dia de lembranças, hein? Que todo esse material está salvo na playlist Chave do Enem no canal Educação Adventista Brasil e você pode usar para estudar para a sua prova na escola, para o vestibular e para o Enem em qualquer tempo. E nós temos 4 anos de material salvo aqui, então tem muita coisa para você poder dar uma olhada, rever, estudar para o vestibular, para a sua prova. E então, boa noite, seja bem-vindo, pega a pipoca, senta aí, o suquinho também, porque está no ar Chave do Enem. E sem mais demoras, vem comigo, língua portuguesa e depois literatura, rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham dado uma folguinha aí do língua portuguesa, só que não. E volte hoje com tudo aqui para nossa aula do Chave do Enem. Hoje nós vamos estudar um conteúdo que é extremamente importante. A gente usa bastante no nosso dia a dia, mas eu não sei por qual motivo. Essa é uma das classes de palavras mais esquecidas pelos alunos. Você sabe qual é que eu estou falando? Os advérbios, né? Quando a gente pensa em advérbio, a gente tem que se ligar de algumas coisas importantes. Então, o que nós vamos tentar passar na aula de hoje? Tentar não, né? Nós vamos conseguir. Nós vamos compreender o que são os advérbios e as locuções adverbiais, identificar os tipos de advérbios e os seus usos, diferenciar o advérbio de outras classes gramaticais, importante, porque às vezes algumas palavras podem ter dupla função, né? E reconhecer palavras que podem ter diferentes classificações. Então, às vezes pode ser um advérbio, às vezes um substantivo, às vezes um adjetivo. Então, nós vamos te ajudar com todas essas questões aí que estão relacionadas também ao advérbio. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o tal do advérbio. Então, para pensar um pouquinho no nome, né? Advérbio. Que outra palavra te faz lembrar advérbio? Verbo, né? Então, isso significa que a classe dos advérbios tem algum tipo de relação com os verbos, né? Então, como você pode ver aí na sua telinha, o advérbio é uma classe de palavras. Ela é invariável, isso aí é importante, você saber o que significa ser invariável. Ela não sofre flexão, né? Assim como os substantivos, por exemplo. E elas modificam normalmente um verbo, mas elas também podem se relacionar com adjetivos e até mesmo com outros advérbios, trazendo a essas palavras algum tipo de circunstância, de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de negação e várias outras, né? Então, por exemplo, aí, ó, ela fala rapidamente. Qual que é a palavra aí que é o advérbio? Rapidamente. Por que isso é um advérbio? Então, vamos tentar entender dentro dessa perspectiva que a gente acabou de mencionar aí para vocês. Rapidamente vai trazer, vai intensificar, né, na verdade, ali, intensificar não, vai dizer o modo como eu falo. Então, perceba que essa palavra ela vai se relacionar com o verbo falar. E essa é uma característica, obviamente, que tem tudo a ver com os advérbios. Por isso, o nome advérbio vai trazer circunstâncias ao verbo.
Mas, às vezes, o advérbio, ele também pode trazer circunstâncias a um adjetivo. Por exemplo, eu posso dizer assim, ela é bonita. Qual que é o adjetivo? Bonita. Agora, e se eu quiser intensificar essa característica? Eu vou dizer, ela é muito bonita. Então, o muito intensifica agora o adjetivo bonita. Então, lembra que o advérbio ele pode se relacionar ou com um verbo, ou com um adjetivo, e até mesmo com ele mesmo, né? Então, se eu digo, acordei cedo. Cedo é um advérbio que vai trazer circunstância de tempo ao verbo acordar, certo? Então, cedo se relaciona com o verbo acordar. Agora, se eu quiser intensificar esse advérbio, eu posso dizer, eu acordei muito cedo. Então, o muito é um advérbio de intensidade que está intensificando o advérbio cedo. E aí a gente fecha justamente as relações possíveis normalmente de um advérbio. Se relaciona com verbo, adjetivo ou outro advérbio, correto? Nós temos vários tipos de advérbios. Então, nós temos advérbios que indicam circunstâncias de tempo. Normalmente você vai perguntar, né, para o verbo, quando isso aconteceu? Aí você vai ter como resposta o advérbio. Hoje, ontem, sempre, agora, né? Eu posso ter um advérbio de lugar, que normalmente, quando isso se relaciona ao verbo, você vai perguntar, onde? Então, você vai ter a resposta, aqui, ali, lá, acolá, dentro, fora. Advérbios de modo. Então, é como aquilo aconteceu. Então, eu posso dizer, ele correu bem, ele falou mal, ele saiu depressa, né? Então, nós temos aí advérbios de modo. E deixa eu já fazer um parênteses aí, não sei se você está percebendo, mas bem, mal, depressa, é diferente, por exemplo, da palavra calmamente. A palavra calmamente, ela vem de um adjetivo, que seria calma. E a gente acrescentou um sufixo adverbial, que é o sufixo mente, que vai trazer justamente a esse adjetivo o significado de um modo como alguma coisa foi feita. Então, vão ter vários advérbios de modo que vão ter essa terminação mente. Calmamente, tranquilamente, rapidamente. São todos advérbios que mudaram a classe gramatical devido ao acréscimo do sufixo mente e que normalmente vem de adjetivos. Calmo, calmamente. Rápido, rapidamente. Tranquilo, tranquilamente. Tá? Mas que, como palavras, tranquilamente, rapidamente, calmamente, serão classificadas como advérbios, ok? Então, mais uma diquinha aí relacionada à formação de palavras com os advérbios, tá bom? Também temos aí os advérbios de negação. Pulei de intensidade, já volto nele. Temos também os advérbios de negação, que vão dar ideia de negação. Não, nunca, jamais. Os de intensidade, que você vai relacionar a verbos, mas também a adjetivos e até mesmo a advérbios. Quanto, com que grau, né? E aí a gente tem os advérbios muito, pouco, bastante, demais, tá? Afirmação também, temos advérbios de afirmação. Sim, certamente, realmente. Agora, presta atenção, tá vendo que essas palavras terminam em mente também? E não necessariamente, olha lá, eu usando mente, elas vão ter ideia de modo. Aí você vai ter que ver o contexto, né? Mas normalmente essas palavras vão ter sentido de afirmação. Certamente ele fez a tarefa. É como se você estivesse afirmando, sim, ele fez a tarefa, tá? Temos também advérbios de dúvida, talvez, provavelmente, quiçá, que é menos usado hoje em dia, mas também é um advérbio de dúvida, você talvez encontre aí em livros de literatura bastante, tá bom? Instrumento ou meio, então com que foi feito alguma coisa, né? Então, isso foi feito à mão, com lápis, né? Só que neste caso, aí a gente vai ter algumas locuções adverbiais, tá? Já chego falando das locuções adverbiais. E também nós temos ali os advérbios que podem dizer
podem dar ideia de causa ou razão, né? Injustamente, propositalmente e assim por diante. Então, esses são os advérbios. Agora, nós temos também as locuções adverbiais. Não sei se você se lembra, mas em algumas outras aulas aí passadas, a gente já falou que tudo na língua portuguesa que tiver o nome locução é porque você tem mais de uma palavra que vai desempenhar a função daquele tipo de locução. Então, locução adverbial, então eu tenho mais de uma palavra que juntas vão funcionar como um advérbio, tá? E as locuções adverbiais, elas não serão formadas por advérbios. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o primeiro tipo de locução adverbial que foi usado como exemplo, né? De manhã. De manhã, essa expressão, ela é formada por uma preposição e por um substantivo. Mas que num conjunto, por exemplo, sair de manhã. Esse de manhã relaciona-se com o verbo sair e vai indicar o que em relação a esse verbo? Quando aquilo aconteceu, certo? Então, isso é chamado de locução adverbial. Então, ele caiu quando? À noite. De novo, a expressão à noite não é formada por advérbios, mas essas duas palavras juntas vão ter função adverbial. Então, isso é uma locução adverbial. E aí, gente, a gente não tem só essas locuções adverbiais. Nós temos muitas possibilidades. Então, a gente podia dizer assim, se vamos pensar numa locução adverbial de tempo, né? Naqueles dias Jesus andou sobre as águas. Naqueles dias a gente vai ter uma locução adverbial de tempo, porque indica quando aquela situação ocorreu, certo? Então, as locuções adverbiais, elas são infindáveis. E aí podem ter locuções adverbiais assim como os advérbios de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação, de causa, tá? E perceba, elas sempre vão ser formadas por mais de uma palavra. Então, de lugar, ao lado, em cima, por aqui, em Nazaré, em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá? Não sei se você já está percebendo, mas essas locuções adverbiais, elas são muito comuns, obviamente elas podem aparecer em todos os tipos de textos, né? Em vários gêneros textuais. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, numa notícia, é muito comum você ter locuções adverbiais indicando tempo, lugar, que são características específicas, por exemplo, de uma notícia. Uma notícia, ela precisa trazer uma informação a respeito de onde aconteceu, quando aconteceu e o que vai dar conta disso normalmente na construção do texto? As locuções adverbiais, tá? E uma outra dica importante em relação às locuções adverbiais é que normalmente essas locuções adverbiais, elas precisam ser separadas do restante da oração por meio de vírgulas, principalmente se isso aparece no meio de um sujeito e de um predicado. Então, por exemplo, se eu dissesse assim, eu saí naquele dia às 5 da manhã. Nossa, aqui eu tenho várias locuções, né? Porque eu falei, primeiro um verbo. Não, primeiro foi o pronome, né? Eu saí. Aí vem o verbo. Naquele dia, eu tenho aí uma locução adverbial de tempo. E eu coloco uma outra locução adverbial de tempo indicando exatamente quando isso aconteceu. Às 5 da manhã. Então, são duas locuções adverbiais de tempo que, apesar de elas darem ideia de tempo, elas dão informações diferentes. Então, eu preciso isolar cada uma delas por meio de vírgulas, tá? Então, fique ligado que sempre, ou quase sempre, principalmente dependendo do tamanho da locução adverbial, a gente precisa isolar essas locuções do restante da construção da oração, tá bom? Então, quando a gente fala de advérbio automaticamente, ou de locução adverbial, automaticamente a gente tem que falar de pontuação, ok? Uma outra coisa que é importante a gente prestar atenção quando a gente estuda aí a classe dos advérbios é que, às vezes, essas palavras que também são advérbios, né? Por exemplo, ali, eu vou pegar o último exemplo. Ela fala bem. Qual que é o advérbio ali? O bem. Por quê? Porque vai indicar como ela fala. Tá vendo que está se relacionando com o verbo? Muito bem.
Então, bem é um advérbio, tá? Mas a palavra bem, dependendo de como ela for usada, ela pode ter outras classificações gramaticais, ok? Então, você precisa ficar bastante esperto na leitura para ver, primeiro, o sentido que essa palavra tem e com que palavra esta palavra se relaciona, certo? Porque, por exemplo, se eu tiver lá o bem se relacionando a um substantivo, por exemplo, né? Não tem como ser um advérbio, porque normalmente os advérbios eles se relacionam com verbos, advérbios ou outro advérbio, tá? Tem algumas situações que pode até se relacionar com substantivo, mas são situações mais raras, ok? Então, ali, por exemplo, a gente tem a palavra bem funcionando como um substantivo. O bem vence o mal. Eu estou dando nome a uma condição ali, a uma condição não, né? Como que eu posso classificar a palavra bem, né? É um fato, vamos dizer assim. Outra coisa que é importante, já que isso é um substantivo, né? Percebam que esse substantivo, ele vem acompanhado ali de um artigo, ó, o bem, certo? Então, se vem acompanhado de um artigo, é porque o bem ali vai ter função de substantivo, beleza? Agora, olha o exemplo de baixo. Ele é um homem bem educado, tá? Então, aqui, essa palavra bem está funcionando como um adjetivo, beleza? Outros exemplos aí para você parar para pensar de palavras que podem ter mais de um tipo de classificação, inclusive de advérbio, né? Então, por exemplo, a palavra pobre. Eu tenho lá, o pobre pediu ajuda, tá? Então, pobre aí, nessa sentença, é um substantivo. Olha lá o artiguinho junto, tá? Agora, se eu digo assim, ele é pobre. Esse pobre está caracterizando ali alguém, que neste caso está na função de pronome, ele, certo? Então, se está caracterizando, vai ser um adjetivo, certo? Agora, se eu dissesse, pobremente tentou se explicar, é como se eu dissesse, tentou se explicar pobremente. Então, vai ser um advérbio aí derivado de pobre, certo? E por que ele vai ser classificado como um advérbio? Lembra do que eu falei no comecinho da aula? Olha ali, ó, o sufixo mente que se juntou a um adjetivo e que agora se transformou em um advérbio, essa palavra, tá bom? Então, essa é uma situação. A outra situação, a palavra mal, ó. O mal deve ser evitado. Então, mal, substantivo. Ele é um aluno mau. Mal preparado. Não tinha visto a outra letra, a outra palavra. Então, ali, ele é um adjetivo, né? Agora, ele fez a prova mal. Esse mal, ele está se relacionando ao verbo fazer. Como ele fez a prova? Ele fez a prova mal. Mal feita. Mais ou menos isso, essa ideia. Então, a gente tem ali um advérbio, tá bom? Então, tomem bastante cuidado com algumas palavras que podem ter mais de uma função. E aí você precisa ficar bastante ligado na leitura, nas relações entre as palavras, porque aí talvez essa palavra não seja classificada naquele momento como advérbio, sim como adjetivo ou como substantivo, tá? Então, tem muitos exercícios hoje de vestibular que vão trabalhar justamente essas palavras, que podem ter mais de uma função justamente para ver se você realmente estudou de forma profunda essas classes gramaticais, as diferenças entre elas, né? Qual a função de um substantivo? Nomear ou um ser, ou um objeto, ou um sentimento, ou uma função, nomear alguma coisa. Essa é a função de um substantivo. E vem acompanhada de artigos. Qual a função de um adjetivo? A função de um adjetivo é caracterizar um substantivo, ou de forma positiva ou negativa. É isso que essa palavra está fazendo, tá? E os advérbios, como a gente já viu, elas vão trazer circunstâncias de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, né? E sempre vai se relacionar a um verbo, ao outro advérbio ou a um adjetivo. Beleza? Então, para a gente finalizar, vamos fazer um resumão aqui de tudo que a gente viu, tá bom? Primeiro, o que é um advérbio? Rapidinho. Palavras
de circunstâncias, de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, relacionadas ou a um verbo, ou a outro advérbio, ou a um adjetivo, certo? Só existem advérbios? Não. Cuidado, não se esqueça das locuções adverbiais, que é aquele conjuntinho de palavras que não são formadas por advérbios. Então, se eu digo à noite, né? À noite não é advérbio propriamente dito, mas tem função adverbial. Saímos à noite. Então, se relaciona com o verbo e indica tempo, tá? Uma coisa legal também de falar, por exemplo, ó, tem alguns verbos que são verbos intransitivos e que causam um maior bafafá, porque ele vai estar sempre se relacionando com o adjunto adverbial. E às vezes o aluno se esquece, né, das locuções adverbiais, e aí acaba classificando a locução adverbial, por exemplo, como um objeto. E não é um objeto. Por quê? Porque se esqueceu da coitadinha da classe dos advérbios ou das locuções adverbiais. Então, por exemplo, o verbo ir. Sabia que o verbo ir, ele é um verbo intransitivo? O que significa intransitivo? Ele não precisa de complemento. Então, eu vou dizer lá, eu fui à igreja. Aí o aluno pensa assim, professor, mas se eu fui, eu tenho que ir a algum lugar. Sim, a algum lugar. Ó, o que você está falando. Está se referindo a lugar e não alguma coisa que vai completar o sentido do verbo em si. Você está trazendo uma circunstância de lugar. Fui à igreja. Esse à igreja é uma locução adverbial relacionada ao verbo ir. Se é uma locução adverbial, locuções adverbiais não são classificadas como objetos. Tá bom? Então fica essa dica é importante. Muita gente se lasca lá depois, quando vem as classificações sintáticas, porque se esquece que existe esse tipo de advérbio ou locução adverbial, tá bom? Agora, quando você ficar com alguma dúvida, né, principalmente nesses advérbios ou nessas palavras que podem ter mais de uma função, o que você pode fazer aí para tirar essa dúvida? Então, sempre se pergunte, né? Se está nomeando alguma coisa, essa palavra vai ser um substantivo. Se está qualificando, né, caracterizando um substantivo, vai ser um adjetivo. E se está modificando, trazendo um sentido de tempo, modo, lugar, negação, afirmação, dúvida, certeza, para um verbo ou adjetivo ou outro advérbio, essa palavra vai ser um advérbio. Ou, no caso, uma locução adverbial. Tá bom? Então, eu espero que com essas dicas você arrase aí, ó, em todos os seus vestibulares, os seus simulados, as suas provas e que não tenha mais dúvida e não se esqueça mais do coitadinho do advérbio. Tem que fazer uma campanha eleitoral para o advérbio, porque todo mundo se esquece dele. Não se esqueça mais, por favor, tá bom? E finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante e não se esqueça do advérbio. Tchau, até a próxima aula. Olá, gente bonita! Olha só, estamos aqui para dar sequência ao nosso Chave do Enem. E hoje nós vamos conversar sobre arcadismo, módulo 2 aí da sua apostila. Então, vem comigo. Origem do arcadismo. Estamos falando de século XVIII, ok? Lembre-se que antes nós falamos de barroco, certo, gente? Então, nós estamos agora no século XVIII. Estamos dentro de uma nova escola literária. O arcadismo também é chamado de neoclassicismo. Então, se você se deparar com esse nome, saiba que está falando de arcadismo. O que é o neoclassicismo? É um novo classicismo. Neo significa novo. Prof, mas já existia um classicismo? Claro! Se lembra lá de Luís de Camões? Nós falamos no bimestre passado sobre classicismo? Então,
O classicismo vem depois do trovadorismo. Tá lembrado? É isso aí. Então, agora a gente tem o arcadismo, também chamado de neoclassicismo, novo classicismo. Ele surgiu na Europa no século XVIII, um período do declínio das monarquias e ascensão da classe burguesa, com seus valores políticos e religiosos. Lembrando, tá, queridos, que quando nós falamos de literatura, primeiro ela acontece na Europa, depois ela passa ali por Portugal, que também faz parte da Europa, e aí chega ao Brasil. Então, para nós aqui sempre vai chegar um pouco depois, né? Você deve estar pensando, é sempre atrasado. É, um pouco atrasado, tá? E aí, quando a gente fala de arcadismo, nós temos que pensar só em poemas. No Brasil ainda não existia romance, né? Não existiam os textos em prosa, as narrativas. A gente está falando só de romance. E quando fala de narrativa, é narrativa no poema. Bom, então nós temos aqui uma ascensão da classe burguesa e o declínio das monarquias. Aí, claro, nós vamos ter ali esse declínio das monarquias, nós vamos ter essa ascensão da classe burguesa com seus valores políticos e religiosos. O nome arcadismo deriva de uma região chamada Arcádia, uma região grega. Vamos deixar isso bem claro. Uma região grega chamada Arcádia, que mitologicamente era a morada do deus Pan, conhecido como deus das matas, bosques e florestas. E aí você vai entender por que esse nome arcadismo vem de Arcádia, que é o lugar onde morava aí, né, dentro da mitologia, o deus Pan, o deus das matas, dos bosques e florestas. O arcadismo, queridos, ele vai se opor fortemente ao barroco, tá? E quando a gente fala de arcadismo, nós agora vamos para Minas Gerais. Lembra barroco? Bahia, né? Agora arcadismo, Minas Gerais. Os árcades, eles foram incentivados pelo iluminismo, lembra? Razão, ciência, pela revolução industrial e pelo progresso das grandes cidades. Por isso a ascensão da classe burguesa. Então, quando a gente fala de literatura, perceba que está relacionada à história. Não tem como, queridos, nós estudarmos literatura sem estudar história. As duas coisas caminham juntas, tá? Quais são as características do arcadismo? Uso exagerado da mitologia, valorização da natureza, equilibrada, perfeita, percebeu porque do nome arcadismo? Árcade, né, o monte lá, né, Arcádia, certo? Do deus Pan, da mitologia, o deus das matas, dos bosques, das florestas, valorização da natureza. Bucolismo, o que é bucolismo? Uma vida simples, junto ao campo, e eu sou bastante bucólica. Não pela vida simples, mas a vida junto ao campo, eu gosto bastante. Pastoralismo, tá? Então nós vamos ter aí, por quê? Os poetas árcades, eles usavam pseudônimos, que eram nomes de pastores. Então, pastoralismo, não só pelos nomes, esses pseudônimos que eles usavam, mas também pelo que a gente vai ver dentro dos sonetos. Tranquilidade no relacionamento amoroso, o carpe diem, que é aproveitar o momento, né? Não estar preso ao passado, nem preocupado com o futuro, ou seja, viva o dia, viva este momento. Nós vamos ter objetividade, nós vamos ter uma linguagem simples e uso dos pseudônimos, que são nomes de pastores utilizados aí pelos nossos poetas árcades. O arcadismo, em Portugal, ele teve início em 1756, com a fundação da Arcádia Lusitana, que é uma academia literária voltada para a implantação de um novo gosto estético, estamos falando, né, dos poetas árcades. E o principal autor árcade de Portugal é o Manuel Maria Barbosa do Bocage. E esse cara, o Bocage, ele é bastante cobrado, tá, queridos, nos vestibulares. Então, se liga aí. E ele escreveu poemas líricos, satíricos e críticas bem-humoradas. E aí eu trouxe a foto dele para você se lembrar quem é esse carinha, tá? Bocage. Não se esquece desse nome. Quando nós vamos para o arcadismo no Brasil, então a gente sai de Portugal, tá? Em Portugal, né, 1756, e nós estamos agora no ano de 1768 aqui no Brasil.
Então veja que chegou para nós aí 12 anos depois. Então nós temos o início do arcadismo aqui no Brasil com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manel da Costa, que é um dos poetas árcades aí mais conhecidos dentro do arcadismo. Então, obras poéticas é a obra que dá o pontapé inicial para essa escola. Os autores árcades brasileiros são de Minas Gerais, como eu já havia dito para vocês, e a maioria deles, queridos, estavam envolvidos com a Inconfidência Mineira, tá? Então, nós temos aí o Cláudio Manel da Costa, o Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão. E aí o único que não era brasileiro era o Tomás Antônio Gonzaga, que ele nasceu em Portugal. Beleza? Então, esses três nomes aí, Cláudio Manel da Costa, Basílio da Gama e Frei Santa Rita Durão, brasileiros relacionados aí com a Inconfidência. Eu trouxe uma foto de cada um deles aí para vocês verem. Está na ordem em que eu apresentei. Então, eu tenho o Cláudio Manel da Costa, depois em seguida o Basílio da Gama, o Frei Santa Rita Durão e, por último, o Tomás Antônio Gonzaga, certo? Bom, esses poetas, eles formam o Grupo Mineiro. O que era o Grupo Mineiro? Algo novo, experimental, que estava começando a surgir aqui no Brasil. Ai, prof, então posso dizer que do Barroco, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira também é o grupo baiano? Não, gente, não. Calma, não tem nada a ver, tá? Dois autores barrocos e agora a gente começa então a formação de um grupo mineiro. Perceba que é algo novo, algo experimental, então não existia. Começa também a aumentar o número de leitores, olha que interessante. A literatura é algo fantástico, né? E aí começa a surgir aquela tríade, autor, obra, público, tá? E grande parte dos autores árcades foram da Inconfidência Mineira, que foi esse movimento social que lutou pela liberdade e pela independência do controle abusivo de Portugal. E eu trouxe ali, né, a Libertas Quasi Será também, né, que é a bandeira aí que retrata a Inconfidência Mineira. Bom, dentro do arcadismo, nós vamos falar então do Cláudio Manel da Costa, tá? Eu trouxe ali obras poéticas de Cláudio Manel da Costa, que foi, né, a introdução aí que foi o pontapé para o arcadismo aqui no Brasil. Gente, esse cara, ele achou que o nome dele era muito difícil, ele começou a usar o pseudônimo Glauceste Satúrnio. Olha isso, muito mais fácil do que Cláudio, né? Glauceste Satúrnio. O que você acha de dar um nome desse aí para um filho, né, futuramente? Hã? Ô Glauceste! Bom, o Cláudio Manel da Costa foi o precursor do arcadismo no Brasil. Na obra, o autor exalta a natureza, então essas obras poéticas dele, ele exalta a natureza. Ele aborda sobre o amor e a melancolia. Ele denuncia as injustiças e desigualdades presentes na sociedade brasileira do século XVIII, certo? E nós temos uma valorização da cultura nacional por meio de linguagem simples. Então, veja que vai valorizar a nossa cultura nacional. E o principal autor, então a gente sai de Cláudio Manel da Costa e a gente agora vai para um principal autor, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Esse cara, ele escreveu essa obra chamada Marília de Dirceu, tudo em versos, tá? Tudo em forma de poema. Bom, o Tomás Antônio Gonzaga é o Dirceu, gente. E a Marília nada mais é do que um nome, um pseudônimo para a sua amada, Maria. Nossa, ela tem um nome gigantesco, assim, que dá praticamente um parágrafo. Mas o nome dela era Maria Reticências, tá? E aí ele escreveu esse poema, por quê? O Tomás Antônio Gonzaga, ele estava envolvido com a Inconfidência Mineira. E, em virtude disso, ele ficou exilado do Brasil. E claro que o amor dele pela Maria, a famosa Marília, não se concretizou. E aí, né, então, longe dela, ele escreveu esse poema. E olha só as características, né, da poesia árcade dentro do poema. Então ele começa assim: minha bela Marília,
tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males, a ventura. Vem depois dos prazeres, a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Então, só para você entender o contexto, Marília é uma pastora e Dirceu também é um pastor. E se você observou, nós temos aqui, ó, nomes de deuses da mitologia. Então, eu tenho Apolo, né? E aí, isso é das características da poesia Árcade, certo? Então, uma linguagem aí, né, que retrata a natureza. Olha, então, ele está falando ali, né, de um céu brilhante, pastor de gado, ok? E aí a gente vê esse poema, Marília de Dirceu, é bastante, gente, mas ele não cai, ele despenca, tá? Em Enem, em vestibulares. Então, eu sugiro que você conheça mais de perto essa obra, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, o nosso Dirceu. Aí a gente sai de Tomás Antônio Gonzaga e a gente vai para Basílio da Gama. Olha o pseudônimo do Basílio da Gama, Termindo Cipílio. Que nome, né? Chique. E esse cara, ele escreveu a obra O Uruguai, que é um gênero épico. Você se lembra o que é épico, né? Épico é quando conta os feitos heróicos, né, as conquistas de uma nação, de um povo ou de um herói específico, uma pessoa, tá? E aqui o Uruguai traz à tona, então é uma obra que vai misturar realidade com ficção. Então ela traz à tona o Tratado de Madrid, que foi a formação de um exército luso-espanhol que seguiu para a região das Missões no Rio Grande do Sul. E esse assunto é a grande batalha, o assunto da obra é a grande batalha entre os soldados luso-espanhóis e os indígenas. E aqui o indígena, ele é colocado como um ser puro, que ainda não havia sido corrompido pelo branco, porque ele ainda estava longe da civilização branca, né, da convivência com a civilização branca. E aí, então, ele coloca esse indígena como o soldado. E a obra mistura a história, isto é, o real, com a ficção, que são os indígenas aí guerreando junto ao rio Uruguai, tá? Que fica ali no Rio Grande do Sul, e ele deu então o nome para a obra O Uruguai. Saímos então de Basílio da Gama e a gente vai para o Frei Santa Rita Durão, que escreveu Caramuru. Então eu trouxe ali para vocês a capa, perceba que Caramuru recebia o acento tônico, né? Ali na vogal U, na última sílaba, coisa que não existe mais hoje com as novas, né, com as regras ortográficas aí, certo? Então, Caramuru é um nome indígena que o português Diogo Álvares Correia ganhou quando naufragou na costa baiana e foi resgatado por uma tribo tupinambá. E o Diogo Álvares Correia, o Caramuru, ele vai viver com os indígenas e ensinar sobre as virtudes para estes bárbaros. Então aqui nós temos a visão do branco sobre os indígenas, né? São os bárbaros. E o homem branco vai ensinar sobre as virtudes. Então, eu estou rindo, vocês já entenderam, né, gente, a ironia aqui. Mas tudo bem, a ironia é as virtudes do homem branco para o indígena. Que virtudes seriam essas? Ó, Jesus! Tá? Então, Frei Santa Rita Durão, ele vai retratar isso. E aí, claro, a partir dessa obra, gente, surgiram pinturas como Moema, tá? Que é a Índia aí pela qual o Caramuru, né, se apaixona e acaba trocando-a por Catarina, e aí tem toda aí uma questão de romance, e aí o Diogo Álvares Correia volta para Portugal, levando a Catarina, e deixa a Índia Moema, que nada até o navio, e ela morre afogada, e aí o corpo dela é lançado, né, à beira da praia, e aí surge então uma pintura maravilhosa, que cai aí em questões, inclusive já caiu no Enem, tá ok?
Então, bastante retratada essa obra aí dentro do Enem. E com isso, queridos, a gente fecha sobre arcadismo ou neoclassicismo, beleza? Olha, lembrando que esse conteúdo ele é bastante cobrado nos vestibulares e vai cair também na sua prova bimestral. Então, ó, se liga aí, estude, pesquise, se aprofunde mais e preste bastante atenção às aulas que você vai ter aí na sua sala de aula. E não esqueça que tem simulado a seguir para você. Grande abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! Isso aí, galera. Tivemos a nossa linda e maravilhosa aula. E depois da live, você sabe que abre esse simulado de linguagens. E antes da live, fechou o simulado de humanas. Vamos corrigir? Então eu vou lá trocar de camiseta, nós voltamos aqui, corrigimos geografia, história. Lembrando que semana que vem estamos de volta com matemática, hein? Então, um forte abraço, não sai daí, eu vou e volto corrigindo exercícios, rodou vinheta. E aí, galerinha, tudo bem com você? Mais uma vez aí, Tuts na área, para a gente trabalhar redação no Enem, certo? Já trabalhamos ali, foi dicas sobre a introdução, dicas sobre o desenvolvimento 1, vamos falar do desenvolvimento 2 hoje? Então, mais uma vez, papel e caneta na mão, vai lá comigo bem rapidinho, ok? Aqui é o D2, fechou? Desenvolvimento 2. Vamos criar aqui 3 blocos, ok? 3 blocos, sendo que cada bloco desse nós vamos ligar com uma conjunção, tá? Então já vamos colocar aqui quais são as conjunções que nós vamos ligar. Esse bloco que está ligado lá ao D1, você vai colocar assim, ó, outro sim, ok? Outro sim, fechou? Vírgula. Como que eu ligo este bloco a este? Você vai colocar ademais, ok? Vírgula, fechou? Como que eu ligo esse último aqui? Ok, aqui você vai colocar assim, ó, logo, fechou? Beleza, temos as nossas conjunções e com isso você está garantindo então o teu critério 4 no Enem. O que eu faço no bloco 1, então, Tuts? A mesma coisa que você fez no bloco 2, quando você apresenta o argumento, só que aqui você faz, obviamente, aqui você faz a sua apresentação do argumento 2. Aqui você apresenta, ok? Aqui você apresenta o argumento 2, fechou? Então, não adianta você repetir o teu argumento. Lembra que eu falei na dica passada? É você explanar o teu argumento. Abra esse argumento. Não deixe que a pessoa pergunte algo sobre o teu argumento, certo? Você precisa dizer o que você quer dizer, fechou? Ok, você apresentou o teu argumento, tá bem legalzinho, tá tudo certinho. O que que você faz agora? Você colocou o ademais, vem o intertexto, intertexto, ok? Aí você vai colocar isto é, ok? E aí você faz a relação. Relação, argumento, intertexto. Ok? Intertexto. Deixa eu arrumar aqui que ficou horrível isso aqui para você. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Deixa eu apagar aqui. Ficou horrível isso aqui. Então, olha aqui, ó. Presta atenção. Intertexto, vírgula, isto é, vírgula,
relação argumento intertexto. Pontuou, colocou o ponto, beleza? Agora, o que você faz? Você faz logo e você faz o fechamento desse bloco, ok? O fechamento desse bloco. Como assim eu faço fechamento? Você, ó, à medida que, você pode começar assim, ó, logo, daí, à medida que, ok? À medida que, vamos lá, a gente estava falando sobre eu ser um problema para você, eu não dominar o conteúdo, isso não dominando o conteúdo, eu atrapalho a sua entrada na universidade. Então, à medida que o professor continuar dando aulas e não for realizada uma solução, né, mais pessoas terão dificuldades de adentrar à universidade, ok? Então você faz essa relação, à medida que vai acontecer isso, fechou? É basicamente isso, cara. É muito parecido com o que você fez no bloco 2, você faz no bloco 3, só que você faz em relação ao desenvolvimento 2. Ok? Cara, a redação do Enem é uma das redações mais, assim, quadradinhas, que eu chamo, tá? Você precisa se ater a detalhes. Onde que as pessoas perdem ponto aqui? É quando ela só apresenta o argumento, ou quando ela só coloca o intertexto e ela não argumenta a respeito do intertexto, ou quando não tem fechamento. Então, estou te passando tudo que você tem que fazer, ainda mais as conjunções que você precisa e ainda estou te dando a pontuação que você precisa colocar, que é a vírgula, ok? Então você não esquece essas dicas, fechou? Então, aqui, bloco 2, aqui é o bloco 3, você desenvolve o seu argumento 2, que é uma consequência, ok? E aí a gente fecha a chave de ouro de hoje. Não esquece, sempre consultar aí as suas anotações e prestar muita atenção no tema, no seu argumento 1, no seu argumento 2. Fechou? Tô contigo. Muito bem, galera. Então, troquei a camiseta, voltei para cá. Gostaram do Chave de Ouro? Olha só, né? Em alguns episódios nós temos a chamada Chave de Ouro com o professor Tuts, dando dica de como mandar bem na redação do Enem. Olha só, se fosse você, não perdi, hein? Nós temos até o final do ano ainda um tempo para você se preparar para a redação, que vale muito. Mas sem demora, vamos corrigir Geografia primeiro ano. Vamos lá, então, primeira questão. Uma questão do Enem de 2022 e traz para a gente aqui essas 4 imagens. Olha só essas 4 imagens que nós encontramos aqui. Perceba que em todas essas 4 imagens nós temos algo em comum, né? Nós temos entrada e nós temos saída de água. Quando nós temos entrada e saída de água, nós estamos falando sobre o quê? Tá? Então perceba que tem aqui evapotranspiração, 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 percolação, 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 escoamento superficial, escoamento superficial, escoamento superficial, estou repetindo tudo. Todas essas setas indicam o movimento da água na atmosfera e na superfície da Terra. Questão muito fácil. Olha só o que pede a questão, né? A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata o quê? Bom, o primeiro item da apostila de vocês é o ciclo hidrológico, que é a resposta. E ali são 4 esquemas mostrando a variação do ciclo hidrológico conforme a modificação da superfície da Terra. Na apostila a gente tem aquele panorama geral, aquele esquema geral. Só que aqui nós temos uma representação, deixa eu até voltar aqui, de como a ocupação do solo altera a circulação da água na Terra. Isso é uma coisa muito importante que o Enem gosta de cobrar. Perceba que não é ciclo hidrológico puro. É um ciclo hidrológico contextualizado no mundo contemporâneo sobre urbanização e ocupação do solo. Inclusive, olha a diferença que dá ali, né? Somente vegetação, 40% de evapotranspiração. Cidade, 30%. Esses 10% faz muita diferença. Infiltração também cai bastante, de 25% para 10%. Então é importante vocês também derem uma olhada nesse tipo de alteração
da paisagem e a sua relação com o ciclo hidrológico. Uma questão bem interessante. Próxima questão. Então, aqui nós temos o mapa de correntes marítimas. Isso também é um conteúdo que costuma cair muito em vestibular, aqui no vestibular da Mackenzie. E tem as setas ali, né? As setas em azul, as setas em vermelho. Azul é fria, a vermelha é quente. E nós temos nos mapas do continente a precipitação, ou seja, a variação da chuva no continente. A questão diz, as correntes marítimas se movimentam por todos os oceanos do mundo, transportando calor e por isso apresentam influência direta no clima. As correntes frias, por exemplo, podem contribuir para a formação de desertos. Com base no mapa e no excerto do texto, escolha a alternativa que relacione corretamente as correntes marítimas e seus respectivos desertos. Duas correntes que caem muito no vestibular. Corrente de Humboldt e corrente de Benguela. Humboldt, aqui na América do Sul, no Oceano Pacífico, próximo ali ao litoral do Chile, né, vai até mais ao norte um pouquinho do Chile, diminui a precipitação porque diminui a evaporação. Lembrando também que tem a Cordilheira dos Andes que contribui, né, pela orografia para que haja deserto. E a corrente de Benguela, uma corrente fria que atinge ali a porção centro-sul do litoral oeste da África, onde nós temos o deserto do Kalahari. Na sua apostila tem vários nomes de correntes. Corrente do Golfo, né? Dê uma olhadinha ali, porque essas correntes que têm nomes específicos que a apostila trouxe são as mais cobradas no vestibular. Dica dada. Muito bem, questão número 3, SpaceX da MAN, sobre aquífero, né? Então, aquífero pode ser definido como uma zona encharcada do subsolo, ou seja, camada de solo cujos poros encontram-se saturados de água. O aquífero é quando a gente preenche o solo e as rochas, as fraturas, as fissuras ou os casters com água. Os aquíferos podem ser profundos ou mais próximos da superfície. Então, sobre aquífero, qual é o correto? Né? O aquífero Grande Amazônia, reservatório de água subterrâneo, que ocupa somente áreas do território brasileiro? Não. A apostila, inclusive, fala sobre isso. Guarani é um dos maiores aquíferos do mundo? Sim. Tá? Pega o Peru e Equador? Argentina? Não. Vai pegar dos países vizinhos nossos somente Argentina, Paraguai e um pedacinho do Uruguai. Então está errado também. E C, os aquíferos são reservas estratégicas de recursos hídricos, uma base natural decisiva para o desenvolvimento econômico e o abastecimento doméstico. A sua preservação depende de planejamento de longo prazo, evitando contaminação do lençol freático. Aqui, onde eu estou, no centro-sul do Brasil, embaixo dos meus pés, eu tenho o aquífero Guarani, que vai pegar vários estados do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e os países vizinhos. Tem muita água, só que é uma reserva estratégica, não deve ser usada de maneira irracional, tem que ser racionalizada porque é um recurso que, quando falta na superfície, pode ser utilizado. E o grande problema e o risco dos aquíferos, além de você usar mais do que reabastece, é a poluição, porque quando nós perfuramos poços, há chance da infiltração de poluentes e também nas zonas de recarga, como eu disse na aula da semana passada. Quarta questão, sobre a utilização dos recursos hídricos. Olha só, isso cai muito em vestibular, como usar, né? Então, afirmar o que é correto. Bom, em regiões com disponibilidade natural de água, mas com estrutura de captação, tratamento, distribuição ineficiente, a escassez hídrica é um problema de ordem econômica. Não adianta ter água abundante. A água só consegue chegar até as casas das pessoas se tiver um tratamento adequado, se tiver um uso adequado. Por isso é importante o investimento em saneamento básico. O Brasil é um exemplo disso. É um país que ainda precisa avançar muito no saneamento básico. Temos água, mas existem regiões do Brasil onde a água potável ela não é tão abundante. Não pela falta, mas sim pela estrutura, infraestrutura que potabiliza a água e leva essa água até a residência das pessoas. E a última questão, FUVEST, falando sobre o aquífero Guarani, né? Inclusive dá para ver aqui, né? Território da Argentina, do Brasil, Paraguai e Uruguai, possui um volume, tem ali 37 mil quilômetros cúbicos, uma área estimada de 1.087 quilômetros quadrados. Na parte brasileira estende-se pelo estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, sobre o aquífero e seu uso para as atividades humanas, é correto afirmar que ocorrem formações geológicas que contêm água em quantidade significativa no seu interior em condições naturais, permitindo o seu uso de abastecimento público e instâncias turísticas de águas minerais e termais. Tá? Então, é uma grande reserva de água doce no continente, tem mais água no subsolo do que nos rios e lagos, por exemplo. Muito bem, fácil demais, não é isso? Espero que você tenha acertado. Tem dúvida? Volta na aula da semana passada, reveja todas as aulas e não sai daí, porque depois de mim ainda tem professor Yuri corrigindo História. Um forte abraço, primeiro ano, e até mais.
E aí, galerinha do Chave do Enem, agora a gente já viu a aula e tal, e agora nós vamos começar aí as questões. Essa primeira questão aqui é uma questão que tu vai analisar as assertivas acima e vai marcar quais as assertivas são corretas. Então, Portugal foi o primeiro país europeu a instituir uma monarquia nacional centralizada. Estudamos isso. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e inventaram a caravela. A posição geográfica de Portugal não teve grande influência. Ih, falei isso aí na aula, hein? E 4, com a invenção da imprensa, a popularização dos livros incentivou as pessoas a se aventurarem em busca de riquezas, famas e glória. Vamos ver qual que é aí, ó, a primeira, segunda e a quarta. Tá? Vale lembrar, por exemplo, que os Lusíadas, né, foi escrito por Vaz de Camões, tá? Falava justamente sobre, né, esse expansionismo português, ajudou muito as pessoas a acreditarem, né, nessa aventura aí portuguesa. Beleza? Vamos para o próximo, então, aqui. Entre os séculos XV e XVIII ocorreu um forte movimento de navegação exploratória por parte das nações europeias que gerou o nascimento de diferentes rotas marítimas, a integração de outros continentes, a nascente economia capitalista e a dominação de áreas periféricas como a América, a África, a Ásia, por parte dessas nações. A respeito da expansão marítima europeia, assinale o que for correto. Vamos lá, então. Agora é uma somatória aí para a galera aí do Paraná, né? Aí, a galera que vai fazer vestibular aqui no Paraná, às vezes cai somatória aí, principalmente aqui em Maringá, aqui na Universidade de Maringá. Vamos lá, então. A Escola de Sagres foi um centro náutico português onde se desenvolveram conhecimento em áreas como a astronomia, a engenharia náutica e a cartografia, fundamentais para as navegações. Opa, interessante. 2. A burguesia, classe social ascendente na Europa no início da Idade Moderna, patrocinou as grandes navegações, investindo na construção de embarcações, na compra de armas e contratando navegadores. Interessante. Vamos lá para 4. O Tratado de Tordesilhas, né, assinado entre Portugal e Espanha, estabelecia a divisão de terras descobertas por esses países. É uma das consequências políticas da expansão marítima. E a 8. Preocupada apenas com o desenvolvimento industrial, a Inglaterra foi a única potência europeia que não integrou o movimento das navegações e não estabeleceu áreas coloniais nesse período. Tá? Então, aqui, essa daqui, gurizada, não é uma questão complicada, né? Nós temos a 1, a 2 e a 4. Por favor, pessoal, não errem a soma, tá? É importante isso daí, não errar a soma. Por que a última está errada? Porque ela fez parte, né, das 13 colônias de imigração inglesa aqui na América, certo? Vamos lá. 3. No final do século XV, Espanha e Portugal foram os primeiros países europeus a promoverem a expansão marítima europeia, chamada também de grandes navegações. As razões desse pioneirismo estão relacionadas, tá? Vamos lá. A enorme quantidade de capitais acumulados nesses dois países através do renascimento comercial do século XIV. B. Ao processo de fortalecimento da burguesia comercial que estava ocupando poder tanto na Espanha quanto em Portugal. C. O desenvolvimento industrial dos dois países que os forçou a buscar novos mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. D. O espírito aventureiro de portugueses e espanhóis desenvolvido durante a Guerra de Reconquista contra os mouros. E E. A centralização da monarquia e o fato de a nobreza desses dois países estar fortalecida, ao contrário de outras nações europeias, conseguindo assim financiar projetos de expansão marítima. Essa daí tá certa, tá?
é bem isso daí que a gente falou, né? Então, centralizaram, a partir dessa centralização, eles conseguiram financiar aí as grandes navegações. Beleza? Vamos para a próxima. A base comum das ideias mercantilistas consiste na atuação de dois novos fatores. O Estado moderno, nacional, que nós já falamos, né, nas outras, ou seja, nas monarquias absolutistas, e os efeitos de toda a ordem provocadas pelas grandes navegações e descobrimentos sobre a vida das sociedades europeias. Os dois fatores mencionados no texto expressam-se respectivamente, tá? Opa, passamos aqui. Ih, foi 4 aqui. Os fatores mencionados no texto expressam respectivamente: A. No intervencionismo econômico dos estados modernos e no aumento dos metais nobres entesourados. B. Na redução significativa do comércio interno europeu e na colonização da América e da África. C. No desenvolvimento de teorias voltadas à defesa do livre comércio e da política de degredo, tá, os degredados. D. Na divisão das ideias sociais libertárias e no aperfeiçoamento dos instrumentos e técnicas de navegação. E E. No controle político burguês dos estados modernos e no surgimento de órgãos regradores do comércio internacional. Tá? A alternativa correta, tá, é a A, né, o intervencionismo econômico do Estado, que fique bem claro isso daí na cabeça de vocês. Vamos lá, vamos para a última. Acerca do início da Idade Moderna, leia afirmações a seguir, em seguida, com base na citação e em seus conhecimentos, responda ao que se pede, tá? Aí vai ter o texto aqui, vamos direto para a pergunta, tá? Vocês já devem ter lido o texto. Sobre as diversas modificações ocorridas no período, marque a alternativa incorreta, tá? Tá ali escrito em letras garrafais, tá? A. O movimento conhecido como Renascimento Cultural tinha como uma de suas características centrais o antropocentrismo. Correto. Tá? B. O desenvolvimento do Estado moderno foi caracterizado pelo crescente descentralização do poder que enfraqueceu o poder dos monarcas. Ixi, e aí? É essa, tá? Então, o período moderno nós tivemos uma centralização do poder, certo? Amigos, espero que vocês tenham conseguido ter êxito aí nas questões desse mês aí. Esperamos que vocês tenham ido bem. Ficamos por aqui. É isso aí.